Olá! Você é do tipo de empreendedor que precisa enfrentar um leão por dia para manter a sua empresa? Mas já reparou que tem empresas que precisam começar todos os meses do zero, como se estivessem nadando contra a corrente, enquanto outras crescem a cada novo cliente? Pois é. No vídeo de hoje, eu quero mostrar a você por que você deveria pensar em ter uma empresa vendável. E vou começar com uma historinha rápida. Quando eu era criança, meu pai tinha uma sorveteria que fazia muito sucesso. Ele foi o primeiro a trazer o sorvete artesanal para o Rio de Janeiro, possivelmente para o Brasil. Quem tem mais de 40 anos e frequentava Copacabana é capaz de lembrar uma sorveteria que tinha um sorvetão enorme na frente. Depois de 10 anos construindo uma marca e ajeitando o modelo de negócios da maneira mais cara possível, que é tentativa e erro, com as coisas já estabilizadas, a empresa crescendo, aconteceu uma tragédia. O sócio técnico, quem entendia dos sorvetes, ficou doente e acabou morrendo. Como o sorvete artesanal ainda era muito novo no Brasil, meu pai não conseguiu um substituto e foi obrigado a fechar a empresa. E repara, eu não falei vender a empresa, ele fechou a empresa. Jogou no lixo mais de 10 anos de trabalho. Digo jogou no lixo porque ele já tinha uma marca reconhecida, um modelo de negócios maduro, fruto de 10 anos de experiência. Quanto vale isso? Hoje vendem-se empresas com muito menos por vários milhões. Meu pai não levou R$1 por essa empresa. Por quê? Porque não era uma empresa vendável. Não era um ativo de verdade. Era um trabalho de onde ele tirava o sustento da família. Não muito diferente de um emprego. A história poderia ter sido diferente se meu pai tivesse podido vender a marca, o conhecimento da operação e a carteira de clientes, como fazem muitas empresas, inclusive franquias, como eu mesmo fiz com várias empresas que já construí. Talvez ele pudesse ter tido uma vida melhor, ter passado mais tempo com a família, fazendo as coisas que ele gostava. Talvez ele não tivesse precisado se esforçar tanto para que a família não passasse por necessidades. Mas essa é a minha história. Você não precisa passar por isso. Se você é do tipo de empresário que fica permanentemente conectado com a empresa porque cada decisão importante precisa ser aprovada por você, ou se você trabalha 12, 14 horas por dia e não consegue nem tirar férias com a frequência que gostaria, então por mais que você ganhe, você não tem um negócio, você tem um trabalho. E não tem nada de errado com isso, desde que seja isso que você quer. Agora, se o seu desejo é construir um legado, algo que possa deixar para os seus filhos, construir um ativo que você possa aproveitar em vida, ou que possa até vender se precisar, como faz com um imóvel ou com um carro, então há 3 coisas que você precisa considerar para tornar a sua empresa vendável. Primeiro, aprenda a delegar. Você precisa ensinar outras pessoas a fazer o que você faz, para liberar o seu tempo para coisas mais importantes do que ficar tomando decisões repetidas ou fazer trabalhos manuais. Acredite, mais de 80% dos problemas do dia a dia são sempre os mesmos. Então, se você encontrar uma maneira de transmitir para o seu pessoal como agir nessas situações, você vai liberar o seu tempo para coisas muito mais produtivas. Segundo, crie um diferencial. Todos nós temos algo que nos torna diferentes, únicos. Pode ser a sua localização, o seu horário de atendimento, o produto que você vende ou a maneira de vendê-lo. E se não tiver, procure algo que torne você diferente. Mais uma historinha. Algum tempo atrás eu treinei um grupo de mulheres empreendedoras que fabricava bolos artesanais. Um mais lindo do que o outro. Só que todos iguais, quer dizer, todas faziam essencialmente a mesma coisa, que é o que tinham aprendido no curso. Aí eu lancei um desafio. Olha, vocês têm que fazer coisas diferentes umas das outras, vocês têm uma semana para pensar. Aí troca daqui, troca de lá, uma semana depois, tinha uma que estava fazendo bolos sem glúten e sem lactose. A outra estava fazendo bolos a metro. A outra fez bolos que ela entregava em 24 horas. Tinha uma que inventou uma assinatura anual que dava direito a receber bolos personalizados para todos os aniversariantes da família. Isso é diferencial. E assim, uma vez que você tem uma diferença com os demais, você tem um subgrupo de clientes que fica cativo. Não são todos que precisam de bolos de aniversário personalizados, mas aqueles que precisarem vão procurar você. Terceiro, crie renda recorrente. Conquistar um novo cliente custa em média 15 vezes mais caro do que vender para um cliente já existente. E aqui vai outra história. Alguns anos atrás, uma funcionária minha, o marido foi transferido para outro estado e ela saiu da empresa. E ela passou a viver de alugar vaporetos, que é uma máquina que você compra, parece um aspirador, só que na verdade ele limpa os móveis usando o vapor de água em alta temperatura.
Então ela comprou meia dúzia desses equipamentos e passou a alugá-los. Não é uma coisa que você usa todo dia, você pode usar uma vez por mês, então ela passou a viver do aluguel. Daí ela passou a investir em propaganda para atrair novos clientes. E ela descobriu que a cada R$100 que ela aplicava, ela conseguia captar de 5 a 10 clientes. Como cada cliente deixava mais de R$20, então o negócio se sustentava e ela começou a crescer. Só que chegou uma hora que o negócio parou de crescer. Ela tinha uma base de clientes razoável e ainda atraía novos clientes com propaganda, mas ela não tinha estabilidade nas receitas. Na primeira dificuldade financeira, os clientes sumiam. Afinal de contas, lavar móveis com vapor de alta temperatura não é exatamente um gênero de primeira necessidade, né? Como consequência, ela tinha que gastar os tubos em propaganda para atrair novos clientes para manter uma base minimamente viável. Era como ter uma pia cheia d'água, mas que estava com o ralo aberto. Tem que abrir a torneira para manter o nível. E pior, o faturamento de cada mês era totalmente imprevisível. É o que a gente chama de montanha-russa de fluxo de caixa. Às vezes ela até lançava uma promoção para atrair clientes e antecipar alguma alocação, mas ao custo de reduzir a margem de lucro. Aí ela teve uma sacada espetacular que mudou a história do negócio. Em vez de vender as locações de forma avulsa, em que cada locação exigia um esforço de vendas, pagando comissões e não tendo nenhum vínculo com o faturamento do mês seguinte, ela passou a vender uma assinatura anual, que dava direito a uma locação por mês, mas era cobrada no cartão de crédito e de forma autorrenovável até que o cliente mandasse cancelar. Cara, foi uma revolução, porque ela continuava investindo em propaganda para captar novos clientes, pagando comissões e tudo mais. Mas uma vez que o cliente entrava na base, aquilo era automático, já entrava como assinatura. Então, a base de clientes começou a aumentar como uma bola de neve. E, principalmente, ela começou a poder prever o faturamento do mês seguinte, porque ela sabia quanto ela tinha de assinatura, do que vendesse a mais era um adicional. Olha, foi como fechar o ralo da pia e ver a água crescer a uma velocidade conhecida. Tanto que ela vendeu a empresa algum tempo depois e o dono, quem comprou a empresa dela, transformou numa franquia. Essa é a grande vantagem de ter uma empresa vendável. Você constrói um legado, um patrimônio. E o melhor de tudo é que você pode fazer isso com a sua empresa. Se você colocar só essas 3 dicas em prática, eu garanto que você já estará dando um passo gigantesco para construir uma empresa que outros queiram comprar. E se você gostou dessas dicas e quer saber mais sobre como construir uma empresa vendável, clica no botão de inscreva-se que está em algum lugar aqui perto do vídeo, ou então no link na descrição, para você ter acesso aos próximos vídeos dessa série. Em breve eu vou liberar mais conteúdo exclusivo e gratuito sobre esse assunto e se você estiver inscrito vai recebê-lo em primeira mão. Aliás, aproveita e deixa o seu comentário neste vídeo, porque eu vou usar ele para responder as dúvidas ou dar sugestões, ou até para definir os próximos vídeos para ajudar você a construir uma empresa vendável. Até a próxima!